Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com Rócio Padilha, gerente de suporte técnico da Tipler, para mais uma dica do especialista. Ele que é um verdadeiro especialista que atua na área de recapagem de pneus há mais de 25 anos. Tudo bem, Rócio? Tudo bem, Bruno, tudo ótimo. Rócio, hoje eu gostaria de tirar algumas dúvidas contigo sobre os fatores que aceleram o desgaste dos pneus. Quais são eles, Rócio? Ok, Bruno. Então, quais os fatores que aceleram o desgaste do pneu? Para começar essa dica do especialista de hoje, eu vou retomar algumas dicas passadas que a gente falou sobre TWI, sobre quilometragem média. Bruno, vamos fazer uma conta básica. Uma banda de rodagem que tenha 12 milímetros de sulco. Lembrando que se retira quando tiver 1,6 milímetro em média, que é o TWI. Lembra disso, Bruno? Digamos que essa banda tenha 12 milímetros de sulco. Retirou com 2 milímetros. Se aproveitou 10 milímetros e rodou 90 mil quilômetros. Ou seja, divide os 90 mil quilômetros pelos 10 milímetros, nós teremos 9 mil quilômetros por milímetro de banda rodada. E isso é muito importante nos cuidados que tem que ter alguns fatores que aceleram o desgaste do pneu. Cada milímetro de borracha, nesse exemplo que eu te passei, roda 9 mil quilômetros. Vamos falar então do principal deles nesse momento, que é a sobrecarga. Para isso eu vou ilustrar nesse gráfico. Se o pneu está com a carga exata com que ele foi feito para rodar, a quilometragem dele vai ser 100% do que também ela foi feita para rodar nesta carga. Se aumentar em 20% a carga, ou seja, um excesso de carga, já cai em 30%, ou seja, se era para rodar 100%, já rodou somente 70%. Veja bem, se aumenta para 30% de sobrecarga, vai diminuindo o rendimento quilométrico, que era para ser 100%, baixa para 60%. E assim sucessivamente. Quanto maior a sobrecarga, menor vai ser o rendimento quilométrico. Vamos pegar outro fator que acelera muito: temperatura. Tá? Então, a duração da banda de rodagem em função das estações do ano. Vejam nesse gráfico que ele está muito claro. A temperatura de 26 graus, que seria uma temperatura da nossa primavera. Esse pneu rodou 100%. No verão, se rodar a 38 graus, que seria a temperatura média do verão, a quilometragem cai para 63% somente do que rodaria se estivesse na temperatura de 26 graus. Ou seja, é muito maior o desgaste no verão do que na primavera e, consequentemente, outono, inverno, conforme vocês verão. Olha aqui, esse exemplo. Inverno, temperatura média de 15 graus. 15 graus, temperatura média do inverno. A quilometragem sobe para 180%. Ou seja, é 80% a mais do que rodaria numa temperatura de 26 graus. Assim sucessivamente, né? Concluindo, no verão, o rendimento quilométrico é 3 vezes menor do que uma temperatura básica do inverno. Então, esse é o segundo fator que acelera muito o desgaste. Lembrando que a temperatura ela é inimiga do pneu para o desgaste. E aqui nós temos outro fator que é a duração da banda de rodagem em função das estradas. O rendimento chega a ser a metade na estrada de chão. Ou seja, asfaltada e superfície lisa, 100%. O asfalto é o ideal, o asfalto bom é o ideal. Asfalto bom é o ideal. Agora, se o asfalto for um pouco áspero, já cai para 90% o rendimento quilométrico. Trazendo para as estradas de chão, chega a ser 50% o rendimento do que numa estrada asfaltada e a superfície bem lisa. A estrada de terra é a pior inimiga em relação à estrada. A estrada. Lembrando, Bruno, que no Brasil hoje apenas 12% da nossa malha rodoviária ela é pavimentada. Mas a nossa realidade é esta, Bruno. Nós temos vários tipos de estrada. Estradas asfaltadas, porém muito ruins, estradas de terra,
estradas, asfalto em péssimas condições. Rócio, e é possível, dentro de algumas dessas condições, se ter o melhor rendimento? Sim, Bruno, é possível. E esta é uma preocupação da Tipler. Sem dúvida, a Tipler tem o melhor portfólio de produto, de banda de rodagem do mercado brasileiro. Nós temos banda para cada tipo de estrada, cada desenho específico para cada tipo. Isso vai fazer com que o pneu obtenha o máximo do rendimento quilométrico que ele foi construído para rodar. Isto através do portfólio, que é muito completo. E outro ponto, Bruno, é a duração da banda de rodagem em função da topografia da estrada. Vamos lá, em planícies roda 100%. Em montanhas, apenas 53% do que rodaria esse pneu se fosse numa planície. Ou seja, o desgaste é 2 vezes mais rápido nas montanhas do que na planície. E por que se dá essa diferença, Rócio? Tem mais tração em montanhas e colinas? Ou... Muito bem, Bruno. Em montanhas, ele exige muito mais força motriz, muito mais tração. Tracionando, o desgaste acelera. Então esse é outro fator que acelera o desgaste, é a topografia da estrada. E por fim, Bruno, a duração de banda de rodagem em função da forma de condução do veículo. Velocidade. Veja bem nesse gráfico, Bruno, que se o pneu rodar a 80 km horário, ele vai ter um rendimento de 100%, que é a velocidade limite, em alguns pontos. Se ele reduzir essa velocidade para 72 km horários, ele vai aumentar a quilometragem em 16%. Veja bem, Bruno, 16%. Esse número é muito relevante e de 80 para 72 é quase imperceptível essa velocidade. Se ele aumentar a velocidade para 88 km horário, ele vai ter uma redução de 16% com relação ao veículo que estava rodando a 80 km por hora. Então, Rócio, além da prudência que gera segurança, também gera maior rendimento e maior economia, isso? Isso aí, Bruno. Isso fica claro nesse gráfico que eu acabei de apresentar. Mas lembre, Bruno, quem procura qualidade, segurança e rendimento quilométrico, recapa com a Tipler. Muito obrigado e até a próxima dica do especialista.